O tema de hoje é aprendendo com os erros de Saul. Nós temos falado nesses dias a importância de nós vermos os erros que nós cometemos e que os outros cometem, para nós não incorrermos nesses mesmos erros, porque eles trarão para a nossa vida consequências. E vamos meditar hoje na vida do rei Saul. O texto da nossa meditação está em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 5, que diz assim: Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui nós temos a história de uma das inúmeras batalhas a qual o povo de Israel teve com os filisteus. Os filisteus reuniram um grande exército. O texto nos mostra que os filisteus reuniram 30.000 carros ou carroças com cavaleiros e 6.000 cavaleiros em cavalo, sem contar uma multidão de pessoas que estavam a pé. Eles foram pelejar contra Israel. E aí o rei Saul reuniu o exército, reuniu o povo para batalhar. Olha que coisa interessante. Se nós continuarmos vendo o texto, você vai ver que o povo de Israel só tinha 2 espadas, o exército só tinha 2 espadas, contra o inimigo poderoso. E o profeta Samuel falou assim: Olha, Saul, me espera para oferecer holocaustos ao Senhor. Porque não convinha ao rei, não era permitido ao rei oferecer os holocaustos. Quem tinha que oferecer? Ou o profeta ou um sacerdote. No caso aqui, o profeta Samuel. Mas Saul, quando começou a ver que os dias estavam passando, as pessoas começaram a ir embora com medo, se esconder em cavernas, se esconder em túmulos, se esconder em cisternas, por medo dos filisteus. Saul, naquele momento, ele pensou: olha, Samuel não veio ainda, então eu vou oferecer o holocausto para Deus, eu vou oferecer o sacrifício para Deus, para ver se Deus nos abençoa e nos ajuda nessa batalha. Saul errou em ouvir o povo, em estar preocupado com aquilo que as pessoas queriam. Quando ele viu que as pessoas começaram a murmurar e começaram a se retirar, ele ficou preocupado. Ele falou assim: olha, o povo está certo, então o povo está correto, eu tenho que oferecer os holocaustos para buscar o favor de Deus. E ele ofereceu holocaustos. O que não era permitido para ele fazer, ele fez. E no momento que ele terminou de fazer ali a oferta, chega o profeta Samuel. E Samuel, quando vê aquilo, ele fala assim: olha, o que foi que você fez? Que loucura é essa que você fez? Ele falou assim: olha, eu vi que o povo estava se retirando, estava todo mundo preocupado, que você não tinha vindo nos dias que você marcou. Né? O profeta Samuel falou: olha, são 7 dias, e no 7º dia ele chegou. Pois é, você demorou e o povo foi embora, então eu com medo ofereci. E aí veio a sentença. O profeta Samuel disse: Saul, o Senhor te rejeitou como rei, e já está escolhendo outro rei para colocar no seu lugar. Aqui nós temos uma lição muito importante a aprender, queridos. É quando nós somos influenciados pelas pessoas à nossa volta para fazer aquilo que é errado, aquilo que não é a vontade de Deus. Nós não podemos nos preocupar
preocupar em agradar as pessoas, mas agradar a Deus. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15, nos traz essa importante orientação e advertência. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O texto está dizendo, não se preocupe em agradar o mundo, em viver conforme as coisas do mundo, em agradar as pessoas que estão à sua volta, mas se preocupe em agradar a Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente. Infelizmente, tem muitas pessoas que abrem concessões para o pecado, concessão para o erro das pessoas, para não perder ali a sua amizade, para não afastar. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser coniventes com o erro, coniventes com o pecado. Porque se nós somos coniventes com o pecado, nós também estamos pecando. Não faça como Saul, que pecou contra Deus para não perder o favor do povo, para não perder a confiança das pessoas. Porque o mundo não segue a vontade de Deus. Então seja íntegro e fiel a Deus em todo o tempo, e você receberá dele a coroa da vida. O apóstolo Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, assim. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo está dizendo, nós orientamos vocês a maneira correta que vocês devem viver e agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. Eu tenho que agradar a Deus e não ao meu cônjuge. Eu tenho que agradar a Deus e não aos meus filhos. Mas você pode falar assim, olha, mas você já disse anteriormente, né, que a minha família vem em primeiro lugar. Veja bem, não é você abandonar a sua família é prioridade. Mas existem alguns momentos da nossa vida a qual nós temos que escolher Deus e não o trabalho. Deus e não a igreja. É Deus em primeiro lugar. Mas muitas vezes nós abrimos concessões para o pecado por causa da nossa família. E nós precisamos orientar a nossa família a viver uma vida de integridade, uma vida de santidade, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai nos orientar assim. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, agora que você está nesse mundo, vivendo nesse mundo, você conhece a verdade, viva de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque você vai colher todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Não faça como Saul, que resolveu agradar as pessoas ou o mundo, fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus e você vai ser abençoado por Ele de uma maneira poderosa. Amém? Eu quero orar por você, para que você viva uma vida que agrade ao Senhor, para que você e a sua família vivam uma vida agradando a Deus, para receber dele a coroa da vida. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão, minha irmã, eu quero apresentar a sua família, eu quero pedir, Espírito Santo, só o Senhor pode gerar em nós o desejo, o sentimento e a vontade de cumprir o propósito do Pai nessa terra, de agradar o nosso Pai a cada momento nessa terra. Então eu te peço, coloca no coração deles a sede, fome, o desejo de agradar a Deus em todo o tempo, de não fazer a vontade do mundo, nem viver conforme o mundo, nem viver querendo agradar as pessoas, mas viver querendo agradar a Deus, agradar a Ti, Pai, porque de Ti nós receberemos a vida e a vida abundante. Eu peço em favor dessa família que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz, a Tua bondade e misericórdia esteja hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos.